ler Provérbios 31, versos 10 em diante. Vamos até o verso 31. Mulher virtuosa, quem a achará? Ela vale muito mais do que joias preciosas. O marido confia nela totalmente, e nunca lhe faltará coisa alguma. Ela lhe faz bem todos os dias de sua vida, e não mal. Busca lã e linho, de boa vontade trabalha com as mãos. É como os navios mercantes que de longe trazem alimento. Levanta-se de madrugada e alimenta a sua família. Distribui tarefas às suas servas. Avalia um campo e compra-o. Planta uma vinha com a renda de seu trabalho. Dedica-se com determinação e se esforça. Percebe que seu ganho é bom, e de noite sua lâmpada não se apaga. Com as mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. É generosa com o pobre. Sim, ajuda o necessitado. Quando vem a neve, não se preocupa com sua família, pois todos estão bem agasalhados. Faz cobertas para si mesma. Seu vestido é de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado no lugar de julgamento quando se assenta entre os anciãos do povo. Faz vestidos de linho e os vende. Fornece cintas aos comerciantes. Força e dignidade são seus vestidos. Não se preocupa com o futuro. Abre sua boca com sabedoria, e o ensino da benevolência está na sua língua. Administra os bens de sua casa e não se entrega à preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam bem-aventurada. O marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres agem de maneira virtuosa, mas tu superas a todas. A beleza é enganosa e a formosura é vaidade, mas a mulher que teme o Senhor, essa será elogiada. Que ela seja recompensada por seu esforço e seu trabalho elogiado em público. Amém. Nós, semana passada, vimos sobre o homem virtuoso. E as mulheres ficaram ali cutucando seus maridos o tempo todo. E os maridos ficaram de cabeça baixa o tempo todo. Agora é a revanche. Agora é a vez dos maridos cutucarem suas esposas o tempo todo. E as esposas também aprenderem. Mas vocês repararão que não é apenas uma mensagem para mulheres. Esse texto fala muito mais do nosso relacionamento com Deus do que simplesmente descrever o papel de uma mulher na sua casa. A gente vai ver isso ao estudo do texto. Então, seguindo a nossa sequência de famílias cristãs para a glória de Deus, uma série de mensagens, nós chegamos para falar sobre a mulher virtuosa, a mulher que agrada ao Senhor. Eu quero iniciar esse sermão perguntando algo aos maridos e filhos aqui presentes, tá? Mulheres, por enquanto, não respondam. A minha pergunta é a seguinte: mulheres gostam de novela? Pode passar aí o slide, por favor, Sara. Mulheres gostam de novela? Não é para as mulheres responderem, é para os homens responderem. Ok, agora eu vou perguntar para as mulheres presentes. Podem ser sinceras. Vocês gostam de novelas? Ok. Vamos cancelar o sermão, porque eu esperava que vocês gostassem. Todos nós sabemos dos abusos que a televisão em geral comete, né, nas novelas. Nós já estamos cansados de ver esse tipo de coisa nas novelas. Qualquer que seja o tema da novela. Sejam aqueles temas mundanos, né, produzidos pela maior emissora de televisão do país, ou seja até por aquelas novelas mais religiosas, produzidas por um canal que se intitula um canal cristão, que pegam histórias bíblicas, né, e transformam em novelas, né? Você sabe do que eu estou falando. É óbvio que nós não precisamos assistir a essas novelas para saber que, sejam elas tratando de temas bíblicos ou não, nós iremos encontrar bebedeiras, traições, adultérios, sensualidade, vícios, inimizades, dentre tantas outras coisas desse tipo. Até aquelas que se dizem crentes. E é fato que grande parte da nossa cultura foi e continua sendo influenciada pelos valores transmitidos à maioria da população através da tela da televisão, das novelas que passaram e continuam passando na televisão. Alguns dizem que isso tem mudado.
e afirmam, não, nós não assistimos mais novelas, né? A sociedade já não é tão influenciada, as pessoas já não assistem tanto quanto assistiam antigamente, mas quem afirma isso mal sabe que muitas vezes a nossa sociedade está trocando apenas um canal por outro. Porque ao invés de assistir novelas na TV aberta, porque é do diabo, agora nós assistimos séries na TV fechada, que não é tanto do diabo assim. Programas de streaming, assinados, no final dá no mesmo. Séries também são uma espécie de novela. E elas também têm o peso de nos influenciar, mesmo que a gente negue. Mas o sermão dessa noite não é um tratado de condenação para quem assiste ou não assiste novelas ou séries, né? Pode ficar tranquilo, você que está com uma série aí para assistir quando chegar em casa. Fique tranquilo, eu não vou condenar você. Na verdade, Deus já tem nos dado liberdade e responsabilidades suficientes para que a gente possa avaliar biblicamente aquilo que nós deixamos entrar na nossa casa, em que nós deixamos que os nossos filhos, esposas, maridos assistem. Então, nós devemos avaliar as novelas e as séries, os filmes, de maneira bíblica e falar, bom, se concorda com os valores cristãos, tudo bem, você tem a liberdade para tomar essas decisões. E, na verdade, Deus espera que você tome essas decisões. Mas o meu alvo aqui é focar na seguinte questão: por que nós gostamos tanto de novela? Por que nós desejamos assistir algo que não acaba em um só episódio? E talvez você queira mudar a palavra novela, coloque série. Por que nós somos fascinados em ver o que vai acontecer na história, com a vida daqueles personagens que nós mais gostamos, com quem mais nos identificamos? Por que nós torcemos tanto para o mocinho e desejamos que o bandido se dê mal, ou às vezes a série permite que nós troquemos isso? Eu torço para aquele que rouba a Casa da Moeda e contra o policial que tem que prender ele. Por que será que nós torcemos para aqueles que os autores querem dizer que são os mocinhos? Novela, em português, vem de um termo italiano que significa a narração de acontecimentos reais ou imaginários. Uma narração. O alvo de uma novela é ser um pouco mais curta, ou um pouco mais longa, perdão, que um conto, e um pouco menor que um romance. Então, ela pode ser expressa, uma novela, em forma de livro, ela pode ser expressa em uma forma de peça de teatro, ou em forma de vídeos, né, como nós estamos mais acostumados. E ela possui algumas características interessantes. Primeiro, uma novela, ela tem um número limitado de personagens, que normalmente nós conseguimos decorar os nomes, né? Muitas vezes nós não sabemos os nomes dos 12 discípulos de Jesus, mas sabemos os nomes dos 50 personagens da série. Então são personagens limitados, que nós conseguimos lembrar dos nomes pelo menos, porque vamos assistindo constantemente, e isso fica na nossa cabeça. Uma segunda característica da novela, há uma sequência de fatos. Então, o tempo passa a cada novo episódio. Você vê uma mudança, uma progressão. Terceira característica, há uma linguagem objetiva. A gente sabe que às vezes a novela fica enrolando, né? A série fica enrolando até que chegue aquilo que você está esperando, mas, via de regra, olhando por cima, você percebe que ela sempre vai direto ao assunto da história. Quando pega lá a personagem principal acordando, tomando o seu café na mesa com a família, não foca nela escovando os dentes. É um fato do dia a dia. Por quê? Porque o alvo da novela é focar na conversa, à mesa com a família. Então a novela ela vai nos pontos importantes para a construção da trama. E uma quarta característica, que a narração ela é rápida. As cenas elas não demoram muito. Se você reparar, isso acontece. É uma cena aqui num lugar, daqui a pouco muda para outro lugar. A história vai andando de maneira acelerada. E em quinto lugar, há uma variedade de temas. Vários assuntos são abordados em uma novela ou em uma série. Alguns críticos gostam de associar a novela a um novelo de lã. Tem alguns até que acreditam que a palavra vem daí, né? O que é um novelo de lã? É aquilo que seu gatinho fica brincando, fica enrolando. E aquele novelo vai se desenrolando ao longo do tempo até que chega a uma conclusão. E enquanto isso não acontece, você fica preso ao fio da história. Você não quer perder um detalhe.
porque você quer ver o que vai acontecer no final. E talvez esse seja um dos grandes motivos do porquê nós gostamos tanto de novelas ou de séries. Nós queremos saber o que irá acontecer com o personagem principal. Que fim levará essa história? Aonde esse personagem chegará? Na verdade, muitas vezes nós nos identificamos com esse personagem. E nós começamos a imaginar o que faríamos no lugar dele. Ele está perdendo a família, não deveria fazer isso. Olha que oportunidade que ele teve, imagine eu nesse lugar. E nós começamos a nos comparar e nos identificar. Quem é que nunca se colocou no lugar de um personagem favorito de alguma série, de alguma novela? Nos próximos minutos eu quero apresentar para todos nós, e especialmente as mulheres presentes, uma novela extraordinária, inspirada por Deus e que está na Bíblia. Na verdade, essa história é tão cativante que ela mais parece uma novela da vida real. É uma história que nos fará desejar não só saber o seu final, mas nos fará desejar encarnar a personagem principal, ser como ela. Eu quero viver isso aí. E essa é a melhor notícia que nós vamos ouvir essa noite. Essa novela é uma novela 100% aprovada pelo Senhor. Você pode assistir ela sem peso de culpa. E pode se tornar realidade na sua vida. Nós vamos descobrir qual é essa novela. Está nesse texto que lemos e eu gostaria de orar mais uma vez por todos nós. Querido Deus, clamamos por direção do Teu Espírito, que Ele abra os olhos do nosso coração nesse momento. Possamos compreender as maravilhas da Tua lei e que elas se tornem doces ao nosso paladar. E que o Teu Espírito use a nossa vontade para buscarmos aplicar esse texto nas nossas vidas. E ao mesmo tempo Ele nos capacite para que isso aconteça. É a nossa oração, pedindo para que o Senhor nos mostre Cristo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Nosso estudo desse texto se dará em 3 partes. A nossa novela divina será apresentada em 3 episódios. Primeiro episódio, nós olharemos para a sua personagem principal, verso 10. Segundo episódio, onde nós vamos gastar um pouco mais do nosso tempo, nós olharemos para o enredo ou a trama da história em que essa personagem vive. E aí nós estudaremos os versos 11 até o verso 27. E em terceiro lugar, nós vamos olhar para o final dessa história. E ao mesmo tempo nós iremos aprender que um final feliz depende de um começo correto. Não adianta desejar o final dessa história se você não souber começar direito. E nós ficaremos nos versos 28 a 31 e será a nossa conclusão. Vamos lá então, eu sei que já passou o slide aí. Primeiro episódio da nossa novela divina. A personagem principal. Olha o que diz novamente o verso 10. Provérbios 31, verso 10. Mulher virtuosa, quem a achará? Ela vale muito mais do que joias preciosas. O nosso texto começa com uma pergunta. Mulher virtuosa ou esposa excelente, quem é que encontra? Algo virtuoso é algo forte, rico, vigoroso. Em outras palavras, essa pergunta nos faz procurar por uma mulher exemplar, uma mulher honrosa, uma mulher digna de confiança. E por que essa mulher é tão difícil de encontrar? Perceba ainda no verso 10, ele diz, porque ela é rara. Ela é mais rara até do que joias finas, joias valiosas, o seu valor é inestimável. Ela é mais valiosa do que as riquezas. Vale mais a pena ter essa mulher como esposa do que conquistar o mundo inteiro. De quem esse verso está falando? Quem é essa mulher misteriosa e ao mesmo tempo tão valiosa? Quem é essa mulher que, mesmo que seja difícil de ser encontrada, vale todo o esforço para ser procurada? Nós estamos diante de um dos textos mais conhecidos pelos leitores da Bíblia. Sim ou não? Mas ao mesmo tempo, nós estamos diante de um dos textos que mais gera confusão e conflito sobre o seu significado verdadeiro. Algumas pessoas pegam todos esses versículos aqui e colocam em uma lista de qualidades que toda mulher deveria ter.
Inclusive, muitos jovens solteiros fazem isso. E aí o que eles fazem? Eles começam a avaliar a sua futura digníssima esposa com base nessas qualificações. E eles percebem que com o tempo acabam se frustrando, porque parece impossível encontrar alguém assim. Mas tem outras pessoas, e aqui eu quero falar mais de algumas mulheres, que entram em desespero. E por que elas entram em desespero? Porque olham para cada uma dessas características que nós vamos estudar e percebem que parece que essas características descrevem uma super mulher. E essas mulheres entram em desespero porque as suas vidas estão tão distantes desse ideal. Então, ao invés desse texto servir de incentivo para essas mulheres, ele se torna um fardo quase que insuportável. Eu prefiro nem chegar perto de Provérbios 31, porque para mim é um desânimo. Já muitos homens olham para esse texto aqui e dizem assim: tá vendo, mulher? Cutuca ela do lado aí. Lê isso aqui. Esse texto aqui é para você. Eu não tenho nada a ver com isso. É sobre mulher virtuosa, não fala nada sobre homem virtuoso. Então você que se vire. Você deve se virar com esse texto aí. Afinal, do que esse texto está tratando? De uma mulher ideal? Será que está falando de um padrão a ser seguido? Será que está falando de uma mulher real? De alguém que existe ou existiu e que pode existir? Ou de uma mulher que não existe e uma mulher que nunca existirá, porque é uma mulher perfeita e é impossível que alguma mulher se enquadre nesse texto? Vamos lá, eu quero responder essa pergunta agora. Nós só vamos entender esses versos que seguem, o verso 10, se nós compreendermos primeiro o que já foi dito no livro todo de Provérbios até aqui. Se você reparou, o último capítulo do livro, houve uma história antes disso. Tem um contexto antes do capítulo 31. Provérbios ele é dividido em 4 partes principais, e nós vamos ver aí no slide essas 4 partes. A primeira parte está lá no capítulo 1, versos 1 a 7. É uma introdução ao livro. Nós vemos uma descrição do que é este livro e qual é o seu propósito. Abra sua Bíblia aí, capítulo 1 de Provérbios. Nós vamos passear por ele agora. Olha o que o verso 4 diz. Ele diz qual é o propósito desse livro, o que ele é e para que ele serve. Capítulo 1, verso 4, perdão. Ele diz: esse livro serve e foi escrito para dar prudência aos simples e conhecimento e bom senso aos jovens. Provérbios é um livro de conselhos, que foi escrito para que jovens não continuem tolos, mas sejam sábios. A ideia aqui é de um rei que está preparando o seu filho para assumir o trono. E ele espera que o seu filho seja o Messias. Então ele espera que o seu filho cumpra o que a palavra de Deus diz e seja o homem mais sábio da terra. Por isso os pais, os reis, preparavam seus filhos com o livro de Provérbios. E ele quer ensinar um jovem a ser sábio e não ser tolo. E aí nós temos a segunda parte do livro. A partir do verso 8 do capítulo 1 até o final do capítulo 9, lá no verso 18, nós temos o convite da sabedoria. Nesse trecho, a sabedoria, ela é personificada. Ela é encarnada, como se fosse uma mulher. E nós podemos compreendê-la como a Senhora Sabedoria. Uma mulher sábia. E essa Senhora Sabedoria, que é a sabedoria, convida os jovens a se apaixonarem por ela e a se casarem com ela. E do capítulo 1 até o capítulo 9, nós vemos essa senhora convidando os jovens: me ouçam, se apaixonem por mim, me queiram. E quando nós lemos lá no capítulo 9, caminha um pouco aí, chega até lá, no verso 11, se os jovens ouvirem o conselho dessa senhora sabedoria e aceitarem o seu convite, eles vão ser recompensados. Olha o verso 11, capítulo 9, verso 11. Ela diz: olha, venha se casar comigo, jovem. Case-se com a sabedoria, porque, olha o verso 11 do capítulo 9. Pois por mim os teus dias se multiplicam e anos de vida te serão
acrescentados. Filho, se você se casar comigo, você vai ser recompensado. Você tem a ganhar se escolher viver com a sabedoria e não com a tolice. Mas ao mesmo tempo em que isso acontece, e o livro vai mostrando esse convite da sabedoria, nós temos uma segunda mulher. Uma mulher identificada como uma mulher imoral. E ela poderia ser chamada de a prostituta insensatez. A prostituta tolice. E ela convida esses mesmos jovens a se deitarem com ela. Não precisa casar comigo. Venham desfrutar, curtir uma vida de pecado, curtir uma vida de prazeres, sem nenhum tipo de responsabilidade com o futuro. Curta a sua vida, satisfaça o seu coração, se deleite comigo. E você percebe a maldade na palavra, na boca dessa mulher prostituta insensatez, no verso 17. Olha o que ela diz aos jovens. Ela diz assim: as águas roubadas são doces, e o pão que se come às escondidas é gostoso. É muito melhor fazer as coisas erradas e proibidas e escondidas, porque é mais gostoso. Mas a Senhora, a sabedoria, ela nos lembra que quem ouve e se entrega à prostituta insensatez, olha o verso 18. Quem faz isso? Eles não sabem que ali, com essa mulher, estão os mortos, e que os convidados dela estão nas profundezas da sepultura. A Senhora Sabedoria concede vida para quem se casa com ela. Já a prostituta insensatez leva os seus amantes à ruína, mesmo que eles desfrutem de alguns prazeres momentâneos com a insensatez. Por alguns momentos é gostoso viver com ela, mas no final ela leva à morte. Então os jovens e os adultos, enfim, todos aqueles que lerem o livro de Provérbios, são convidados a se relacionarem ou com uma mulher ou com outra mulher. Não dá para você ter as duas. Não dá para escolher viver com a sabedoria e continuar tendo um caso com a insensatez. E não dá para estar casado com a insensatez e tentar uma vez ou outra tentar ser sábio. O que o livro de Provérbios diz é o seguinte: se você não escolher a Senhora Sabedoria, se você não buscar ter um estilo de vida sábio, significa então que você está se deitando nos braços da prostituta insensatez, e você está vivendo tolamente em busca de satisfação dos seus desejos pessoais e egoístas. É isso que o livro de Provérbios diz até o capítulo 9. E aí nós chegamos na terceira parte do livro, capítulo 10 até capítulo 30. E aí nós lemos a diferença entre a sabedoria e entre a insensatez. E esse trecho longo, que parece que não tem muito sentido, um verso não fala do mesmo assunto que o outro verso, tem versículo repetido no meio da história, mas esse trecho longo faz para nós uma comparação entre você escolher uma vida ao lado da sabedoria, ou você continuar se deitando com a insensatez. E o jovem que lê esse livro aqui, ele é apresentado a várias situações do dia a dia, em que ele se verá, primeiro, ou recebendo as bênçãos de ter se casado com a sabedoria, ou ele se verá sofrendo as consequências de ter se unido à insensatez. Olha o capítulo 21, verso 21. Aqui nós lemos: quem segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Estas são algumas das coisas boas que esse jovem vai receber se casar com a sabedoria. Mas e se ele preferir não dar ouvidos à sabedoria e continuar se deitando com a insensatez, continuar fazendo o que lhe dá na telha, satisfazer os seus próprios desejos pecaminosos? Olha o que o espera. Volte algumas páginas, capítulo 16, verso 25. Só um dos exemplos do que esse livro diz. Capítulo 16, verso 25. Há um caminho que parece direito para o homem, mas o fim dele conduz à morte.
Fica muito claro isso. Quer se casar com a sabedoria? Deixa eu te mostrar como vai ser. Quer se casar com a insensatez ou ficar se prostituindo com ela? Deixa eu te mostrar como será. Uma traz vida, a outra traz morte. Portanto, a dúvida que paira durante todo o livro é a seguinte: com quem esse jovem irá se casar? Com quem o leitor desse livro vai se casar? A quem ele irá escolher ouvir? Será que ele vai ouvir a senhora sabedoria ou será que ele vai ouvir a prostituta insensatez? E é aí que nós chegamos à quarta parte do livro, que é lá no capítulo 31. No capítulo 31 nós temos a escolha que o jovem tomou. Capítulo 31 nós lemos a respeito da resposta desse jovem aos convites que recebeu. Então, depois de ler sobre os dois tipos de vida, com quem que esse jovem decidiu se casar, a quem ele resolveu ouvir, e a impressão que dá no capítulo 31 é que ele escolheu se casar com a primeira, com a senhora sabedoria. Ele preferiu ser um homem sábio. E uma vez que ele tomou essa decisão de construir a sua vida de um modo sábio, agora o livro ele termina mostrando como será a sua vida a partir de agora. Uma vez, meu filho, que você se casou com a sabedoria, deixa eu te mostrar como será o seu relacionamento com essa senhora sabedoria. Deixa eu te mostrar como será a sua vida a partir de agora. O capítulo 31 de Provérbios é, portanto, uma conclusão ao livro todo. Mas há algo de especial nesse capítulo. Diferente de todo o seu restante. O restante do livro de Provérbios é atribuído ao rei Salomão, mas a origem desse capítulo 31 tem a sua fonte em uma mulher. Olha o versículo 1 do capítulo 31. Palavras do rei Lemuel de Massá, ensinadas por sua mãe. Não se sabe muito sobre quem foi esse tal rei. Alguns afirmam que nem rei ele foi, e nem era um personagem, que simplesmente é uma expressão para se referir a Salomão, ou que ele está usando uma outra identidade aqui, mas nós não podemos afirmar isso. O que nós podemos afirmar é que quem ensinou essas coisas para esse rei foi a sua mãe. Ou seja, mulheres, o que nós estamos prestes a ouvir são palavras vindas da boca de uma mulher sábia. Não são conselhos vindos de um homem machista e opressor, de um homem que quer dizer o que nós devemos fazer. Não. São palavras, orientações oriundas de uma mulher preocupada com o bem-estar do seu filho. E principalmente com quem esse filho vai se casar. Portanto, nós estamos diante de um texto que tem duplo propósito. Primeiro propósito é o propósito maior do livro. Esse texto está aqui para nos convencer, por meio dos frutos que nós colheremos no futuro, de que vale a pena nos casarmos com a senhora sabedoria e rejeitarmos a prostituta insensatez. Ele quer convencer a mim e a você de que vale a pena escolher viver sabiamente. Mas o segundo propósito, e aí é um propósito menor, mas ainda assim importante, é nos mostrar que uma mulher sábia será uma bênção para todos aqueles que estiverem ao seu redor. Uma mulher sábia será uma bênção tanto para ela mesma quanto para os outros. Por isso, vale a pena as mulheres desejarem ser dessa maneira. E os homens, vale a pena que eles busquem esposas assim, ou aqueles que já são casados, trabalhem para que suas esposas se tornem dessa maneira. E até mesmo aquelas mulheres que são solteiras, poderão aplicar esse texto aqui nas suas vidas, nas mesmas esferas de atuação dessa mulher virtuosa. Então, mesmo que você não seja casada, você verá que aonde essa mulher atua, você também atua. Com o seu pai, com os seus irmãos, na escola, com outras pessoas, no trabalho, enfim. Então, esse é o primeiro episódio da nossa novela divina.
A apresentação da personagem principal. A mulher virtuosa. A mulher com quem nós devemos desejar nos casar. Essa mulher é rara, mas vale a pena procurar por ela. Segundo episódio da nossa novela divina. Chegamos ao enredo, a trama dessa personagem principal. Por que valeria a pena nos casarmos com a sabedoria? Que benefícios nós colheríamos deste relacionamento? Esse texto aqui nos apresenta um apanhado de qualidades dessa mulher virtuosa, dos quais nós iremos desfrutar se escolhermos ela para ser a nossa esposa. Então, se você escolher viver de forma sábia nesse mundo, você vai colher esses resultados positivos. Ou seja, ao mesmo tempo em que, de modo geral, nós veremos benefícios de uma vida sábia para todos nós, ao mesmo tempo também nós perceberemos como é o viver de uma esposa temente a Deus. Em resumo, nós podemos classificar esses versos todos, do verso 11 até o verso 27, que já lemos, em 4 campos de atuação da Senhora Sabedoria nas nossas vidas. 4 áreas em que seremos beneficiados por essa nossa esposa, se escolhermos viver com a sabedoria. Primeiro benefício: a sabedoria cuida de si mesma. A sabedoria cuida de si mesma. Olha o que diz o verso 22. Agora nós vamos fazer um texto, um estudo não tão sequencial dentro desses versos, porque eles parecem que se misturam. Então eu tentei separá-los em alguns blocos. Nós vamos olhar alguns versículos, na verdade veremos todos, mas não na sequência. Primeiro, olha o verso 22. A sabedoria cuida de si mesma. Verso 22. Faz cobertas para si mesma. Seu vestido é de linho e de púrpura. Nós lemos que a mulher virtuosa é uma boa costureira. Ela faz para si mesma as suas próprias roupas. E não é qualquer vestimenta, perceba, é um vestido de linho fino e de púrpura. A ideia aqui vai desde a roupa da cama, em que essa mulher usa para se deitar, descansar e dormir, mas vai até a roupa com que ela usa no dia a dia, principalmente a roupa que ela usa para sair. Essa mulher se preocupa em produzir para si mesma roupas de primeira linha. E como são essas roupas? Olha o verso 25. Força e dignidade são os seus vestidos. Não se preocupa com o futuro. Essa mulher se veste de força, de vigor. A palavra traz a ideia de poder. E ao mesmo tempo ela também se veste de dignidade. E aqui é a expressão que traz a ideia de glamour ou majestade. Ela é bela e forte como uma jovem. Mas ao mesmo tempo ela é tão honrosa, tão sensata, quanto uma senhora experiente na vida. Por isso ela não se preocupa com o futuro, porque ela é sábia. E por essa razão ela não vive ansiosa com o que vai acontecer lá na frente, porque ela olha para o presente, vivendo cada dia o seu mal, confiando em Deus. Ela é uma mulher sábia. Verso 26. Abre sua boca com sabedoria, e o ensino da benevolência está na sua língua. Quando essa mulher abre a boca, o que transborda de seus lábios é sabedoria. Sabedoria é uma instrução cheia de bondade nesse trecho. Ela conhece a palavra de Deus, mas ela também conhece o autor dessa palavra. E quando ela se comunica, ela transmite graça àqueles que ouvem, porque ela fala o que Deus fala. Quem se casa com a sabedoria vai colher o benefício de, apesar de ser jovem, se você escolher se casar com a sabedoria, meu irmão, meu amigo, minha amiga, você vai colher o benefício de que, apesar de ser jovem, você vai ter a maturidade de um idoso, de alguém vivido, experiente, e isso vai ser visto nas suas próprias palavras, que serão palavras cheias de sabedoria, palavras cheias de bondade, palavras cheias de graça. Ao mesmo tempo, a mulher virtuosa é alguém que se preocupa com a maneira com que se veste. Essa mulher quer ser elegante, essa mulher quer ser charmosa, bem cuidada, mas ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo que é importante a sua aparência física, mas mais importante do que isso, essa mulher é alguém que pensa
em ser coberta não de roupas lindas, mas de sabedoria. Ela quer se cobrir com a sabedoria. Então, uma mulher de Deus, temente ao Senhor, apesar da pouca idade, pondera o que diz. Ela é considerada sábia pelas outras pessoas. E quando ela fica mais velha, ela aproveita a experiência que tem para abençoar outras pessoas com as suas palavras. Ela não é uma mulher que, com o tempo, o passar dos anos, vira uma mara, uma mulher amarga, murmuradora, que reclama, que fala mal dos outros, fofoqueira. Não, ela usa a palavra de sabedoria para abençoar pessoas. Segundo benefício, case-se com a sabedoria. Porque a sabedoria, ela, além de cuidar de si mesmo, a sabedoria cuida de seu marido. A sabedoria cuida de seu marido. Olha o que dizem os versos 11 e 12. O marido confia nela totalmente e nunca lhe faltará coisa alguma. Ela lhe faz bem todos os dias de sua vida e não mal. Por causa de quem ela é, o marido da mulher virtuosa tem plena confiança nela. Ou seja, ela é alguém confiável. E ela não produz nenhum tipo de prejuízo. Esse homem só tem a ganhar com essa esposa. E o verso 12 repete a ideia desse versículo 11. O verso 12 diz: casar-se com a sabedoria só nos produzirá o bem todos os nossos dias. Ela de modo nenhum nos trará algum malefício. Então, ser sábio significa acolher as bênçãos de Deus a todo momento. Isso não significa que nós não iremos desfrutar ou enfrentar momentos difíceis, momentos dolorosos na vida, mas que em meio a esses momentos difíceis, nós colheremos os bons frutos da sabedoria. Nós saberemos reagir nos momentos difíceis. O verso 23, olha o que diz: seu marido é respeitado no lugar de julgamento, quando se assenta entre os anciãos do povo. Além de poder confiar na sua esposa, quem se casa com a sabedoria será respeitado entre as pessoas mais importantes da sociedade. Os líderes das comunidades do Antigo Oriente, eles se reuniam às portas da cidade para discutir questões legais, como juízes. Os tribunais eram a entrada das cidades. E se um homem se casar com a sabedoria, ele não será envergonhado quando estiver diante de outros homens. Pelo contrário, ele será, o texto diz, verso 23, respeitado por todos eles. E por que ele será respeitado por esses homens? Por causa da esposa dele, por causa de com quem ele se casou. Então, ter se casado bem é motivo de orgulho para esse homem e torna ele elogiável perante os outros. O que isso significa? Significa que se você se casar com a Senhora Sabedoria, você será cuidado pela Senhora Sabedoria. Ela vai te fazer bem todos os dias da sua vida. E ainda ela vai te dar o respeito das outras pessoas. Aquelas pessoas da mesma idade que você, da mesma profissão que você, e talvez pessoas com mais idade do que você, em cargos superiores aos seus, essas pessoas te respeitarão, porque você anda ao lado da sabedoria. Mas ao mesmo tempo, uma esposa sábia, trazendo para as irmãs aqui presentes, ela se preocupa em produzir o bem ao seu marido. Ela se esforça para não lhe fazer mal. Ela é uma pessoa confiável. É uma pessoa que mostra ser fiel ao seu marido. Uma pessoa em quem ele pode confiar os seus bens. Seu marido, esposa, pode confiar o cartão de crédito. Pode deixar o salário do mês na tua mão, ciente de que você vai pagar todas as contas que deve pagar. Você é confiável? Uma mulher sábia é confiável. O marido confia à sua esposa não só bens, mas confia a sua reputação. Aonde a minha esposa vai, ela leva o meu nome. O tipo de roupa que ela usa, o tipo de palavra que ela diz, eu confio nela. Eu não tenho medo, mas o que minha mulher vai falar se perguntarem isso? Melhor não deixar ela ir. Não, vai. Eu confio em você, meu amor. Uma mulher sábia é aquela mulher que mostra para o seu marido que ele pode confiar nela, até o seu próprio nome na praça. Pode comprar lá a sua televisão, no meu nome, eu sei que você vai pagar. Essa esposa não dá motivos de vergonha para o seu marido.
mas ela incentiva, auxilia o seu marido a ser o melhor funcionário no seu trabalho, a ser o melhor juiz às portas da entrada da cidade. As pessoas veem o seu marido e elogiam o seu marido por causa da esposa sábia e prudente que ele tem. Terceiro benefício de se casar com a senhora sabedoria. A sabedoria também cuida de sua família. Cuida de sua família. Olha os versos 13 até 15, o que nos dizem. Busca lã e linho, de boa vontade trabalha com as mãos. É como os navios mercantes, que de longe trazem alimento. Levanta-se de madrugada e alimenta a sua família. Distribui tarefas às suas servas. A mulher virtuosa, ela sai do seu conforto, vai até os campos, tosquia a lã das ovelhas, transforma essa lã em linho, e depois disso ela ainda é capaz de se assentar e costurar roupas de boa vontade. Mulher, pensa nesse trabalhão aí. Está diante de uma máquina lá, né, que trava a agulha, mas ela faz com prazer, com alegria. Ela não é preguiçosa, ela não reclama do trabalho, ela tem prazer no trabalho, mesmo que seja um trabalho cansativo. E no verso 14, essa mulher é comparada a navios que vendem e compram mercadorias. Esses navios, naquela época, eles traziam produtos frescos, produtos diversos, coisas que não se encontravam no mercado, eles traziam de fora, traziam de outras nações, o melhor das outras nações. E com muita qualidade. A ideia então dessa mulher é que ela não se contenta, olha como isso é prático, ela não se contenta em produzir para a sua família sempre a mesma comida, com o mesmo sabor, com a mesma cara, com os mesmos ingredientes. Ela olha para o que tem lá, e às vezes ela não tem muita coisa na despensa, mas ela diz, o que eu posso fazer para ser diferente hoje? Ontem eu coloquei o arroz por baixo, hoje é por cima, ficou diferente. Mas essa mulher é criativa, ela é diversificada, ela sempre busca dar uma dieta saudável, saborosa aos seus. Perceba o verso 15, antes do sol raiar, essa mulher prepara o alimento da sua família. Pensa que maluquice. Seu filho vai levantar para ir para a escola, seu marido vai acordar de madrugada para ir trabalhar. Eu acordei antes, para fritar o bife para ele, para fazer a marmita, para deixar o café pronto. E ainda encontra o tempo, o texto diz, de delegar tarefas às empregadas. Ela administra muito bem o seu tempo. Se ela sabe que vai acordar cedo, ela dorme cedo. Ela não fica na novela até tarde. Essa mulher, ela prepara as provisões para os seus entes queridos antes que eles despertem. Ela é planejada. Ela se antecipa às necessidades do seu lar. Eu sei que daqui uma semana eles vão precisar disso. É uma mulher sábia. Verso 21. Quando vem a neve, não se preocupa com sua família, pois todos estão bem agasalhados. Gente, o cuidado dessa mulher não está só em dar o melhor alimento para os seus familiares, não está só em cuidar bem da casa, ela também produz agasalhos para o inverno. A família dessa mulher não passa o frio quando a neve chega, porque essa mulher pensou nisso antes do inverno chegar. Ela se preparou, ela trabalhou para suprir seus entes queridos no momento da crise. Essa mulher é precavida, essa mulher não é pega de surpresa. Verso 27. Administra os bens de sua casa e não se entrega à preguiça. Não há preguiça que derruba essa mulher. Ela é uma boa mordoma de tudo que acontece na casa. Ela cuida das pessoas e também cuida dos mantimentos da casa. Literalmente o texto aqui diz, ela atende ao bom andamento da casa. Queridos, casar-se com a sabedoria nos fartará de boa comida. Nós nos alimentaremos dos frutos doces que
de termos um viver sábio. Você vai comer desse doce sabor. Nós seremos precavidos. Nós não seremos pegos de surpresa com situações difíceis. E ainda, além de tudo isso, não seremos preguiçosos. Nós vamos cuidar das coisas nos seus mínimos detalhes, mesmo que isso custe tempo e energia. Ao mesmo tempo, nós podemos ver que uma mulher sábia, ela se preocupa em oferecer aos seus filhos e ao seu marido uma dieta equilibrada e saudável. Ela sai da mesmice daquele cardápio semanal, mesmo diante de limitações financeiras do orçamento familiar. Ela é criativa. Ela é criativa. Ela se esforça por sempre oferecer algo diferente. Não só isso, mas também essa esposa se prepara para dias difíceis. Uma esposa sábia, ela antevê a crise. Ela começa a fazer provisões para enfrentar a crise. Ela já imagina que pode dar tudo errado. Ou mesmo que não dê tudo errado, ela sabe que vai vir o inverno. O inverno não pega a família dessa mulher de surpresa, porque ela se planejou para o inverno. Essa mulher também não é preguiçosa. Ela não deixa o tempo passar. Se há algo para fazer hoje, ela faz hoje. Mas ela não deixa as coisas necessárias de serem realizadas hoje para amanhã. Eu tinha que fazer isso hoje, então faz hoje. Quarto benefício de se casar com a sabedoria. A sabedoria cuida de seu trabalho. Olha os versos 16 até 20. Avalia um campo e compra-o. Planta uma vinha com a renda de seu trabalho. Dedica-se com determinação e se esforça. Percebe que seu ganho é bom e de noite sua lâmpada não se apaga. Com as mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. É generosa com o pobre. Sim, ajuda o necessitado. Além de cuidar do seu marido, dos seus filhos, da sua casa, a mulher virtuosa, acreditem se quiser, ela trabalha fora. Uau! Perceba, ela não faz isso antes de cuidar das coisas do lar, mas ela faz depois de cuidar das coisas do lar. Primeiro ela cumpre com suas responsabilidades diante do seu marido, diante dos seus filhos, diante da sua casa, e é depois que ela pensa em fazer algo para fora. Mas mesmo assim, o seu trabalho ainda é para o bem da sua família. Perceba o verso 16. Antes de comprar um campo, ela o avalia. Só depois de ver se aquele é mesmo um bom negócio, é que ela pensa em plantar ali. Ou seja, ela é alguém cuidadosa. Essa mulher não é precipitada. Ela pensa antes de agir, ela não é impulsiva e sai comprando e gastando e fazendo, e depois vê, nossa, eu não ia ter tempo para fazer. Eu não devia ter entrado nesse negócio. Não, ela sabe, ela pensa antes. Se nós nos casarmos com a sabedoria, ela vai nos tornar mais pacientes, mais cuidadosos. Nós não vamos tomar decisões precipitadas, sem antes avaliar os seus custos, sem antes avaliar os seus riscos, sem antes avaliar os seus benefícios. Nós seremos pessoas menos impulsivas. No verso 17, depois de tomar uma decisão sábia nos negócios, essa mulher se dedica totalmente a esse empreendimento. Então, uma vez que ela pensou muito bem antes, então era a melhor opção, agora ela entra e não larga esse trabalho ou esse empreendimento no meio do caminho para buscar algo mais fácil ou algo mais novo. Queridos, quantos não são as pessoas que vivem a fazer planos e entram em negócios sem pensar muito antes? E aí depois acabam olhando para aquilo e falam, nossa, eu não devia ter feito isso. E aí eles acabam abandonando o projeto e aí vai buscar um novo projeto, uma nova ideia, apareceu algo novo no mercado, uma nova oportunidade de compra. Quantos não fazem isso com o casamento? Não se casam precipitadamente, porque eu tenho que casar. A jovem tem 16 anos, eu vou ficar para titia, com 16 anos. E aí ela casa com 18, com o primeiro marmanjo que aparece na vida dela. Aquele que dá flores para ela, aquele que manda mensagens no zap para ela. E aí com 2 anos de casamento, ela percebe que ele era um tolo, e que ela não deveria ter feito aquilo. Quantas pessoas não fazem isso? Se casam precipitadamente, e aí depois querem voltar atrás.
E querem ir atrás do novo agora. Agora eu tenho mais maturidade, eu acho que eu sei escolher um homem, e vou tentar anular o que eu fiz. E vão em busca de algo novo. Se nós nos casarmos com a sabedoria, ela nos fará sermos prudentes em nossas escolhas. E depois nos dará forças para continuarmos fiéis a estas escolhas. Mesmo que tenham sido escolhas tolas lá atrás. Só a sabedoria traz isso para nós. No verso 18 nós lemos que a mulher virtuosa olha para os frutos do seu trabalho e ela percebe que vale a pena trabalhar duro e sabiamente. A ideia do verso 18 de que a lâmpada que não se apaga aqui é a mesma de que o óleo da sua lamparina não termina. Não é que essa mulher não dorme. Tem gente que lê esse texto aqui e diz, está vendo, mulher não tem que dormir, tem que acordar de madrugada e trabalhar até tarde e não dorme. Não é isso. O que a ideia do termo significa é que ela sempre vai ter com que se sustentar, o óleo não acaba. Ela é sábia no trabalho. Ela sempre tem com que se sustentar. E no verso 19 nós vemos essa mulher lançando mão do seu fuso, da sua roca. A imagem aqui é de uma máquina de fiar tecidos. De uma maneira bem simplista, tá? Pense na imagem de uma mulher com uma máquina de costura. É isso que está acontecendo aqui. Ela vai lá na máquina de costura e essa mulher usa a sua aptidão, toda a sua capacidade de costurar. Perceba o verso 20. Para auxiliar o pobre e o necessitado. Ela é mão aberta. Ela é generosa com quem precisa de ajuda. Ela trabalha para ser útil aos outros. E o verso 24, olha o que diz. Faz vestidos de linho e os vende. Fornece cintas aos comerciantes. O trabalho dessa mulher, além de ser para ajudar os outros, também é para levantar sustento. E para fornecer produtos aos comerciantes. Queridos, se nós escolhermos viver ao lado da Senhora Sabedoria, nós receberemos bênçãos de Deus também no trabalho. Nós saberemos avaliar bem cada oportunidade. Nós seremos trabalhadores fiéis e dedicados. Nós teremos sempre uma reserva, um óleo que não se apaga, para alguma emergência. E teremos sempre uma reserva para poder ajudar os necessitados. Esses são os resultados da sabedoria na nossa vida. Ao mesmo tempo, uma mulher sábia, que ela entende que se ela trabalha fora, esse não é o seu trabalho principal. Mas o seu trabalho principal é a sua família e é o seu lar. Porém, uma vez que ela consegue cumprir o seu papel, que é a sua maior missão, que é em casa, e ela sabe que o trabalho fora, então se ela pode ir trabalhar fora, ou se ela precisa ir trabalhar fora, ela entende que é para abençoar o seu lar, e abençoar as pessoas à sua volta, e não simplesmente para satisfazer os seus desejos de grandeza, ou os seus sonhos de consumo. Eu, como mulher, sempre tive o sonho de ter o carro X, então eu vou sair para trabalhar, mesmo que ao custo do meu lar, para conquistar. Eu sempre quis ter a casa X, eu sempre quis ter o vestido X, e por isso eu trabalho fora, para conquistar as coisas que eu sempre sonhei. A mulher sábia não. A mulher sábia, ela trabalha fora sim, mas para abençoar os outros, e não abençoar a si mesma. E muitas irmãs podem abençoar seus maridos, trabalhando fora, porque o sustento que eles ganham não é suficiente. Vão ser uma bênção para o marido. Esse é o segundo episódio da novela divina. O nosso enredo, a nossa trama, da vida da personagem principal. Nós vimos o dia a dia dessa mulher. Em todos os seus relacionamentos, em todas as suas atividades, essa mulher primeiro faz bem a si mesma. Segundo, essa mulher faz bem ao seu marido. Terceiro, essa mulher faz bem à sua família. Quarto, essa mulher faz bem aos outros por meio do seu trabalho. Isso significa que se nós casarmos com a sabedoria, primeiro, nós estaremos fazendo bem a nós mesmos. Segundo, nós seremos respeitados por termos a sabedoria ao nosso lado. Terceiro, nós seremos bênção aos nossos familiares. E quarto, ainda seremos excelentes trabalhadores, pessoas que abençoam os de fora de nossa casa. Benefícios de nós escolhermos a sabedoria. Chegamos, enfim, ao terceiro episódio,
a nossa conclusão. O fim e o início. Lembra que eu falei que nós iríamos refletir sobre isso? Chegamos ao fim e ao mesmo tempo ao início. Nós vamos já daqui a pouco ler os versos 28 a 31. Mas todo bom filme, ou toda boa novela, tem um começo, tem um meio e tem um final. Quando sai desse padrão, a gente fica com raiva. Você foi no cinema para ver um filme com começo, meio e fim, ele termina só com meio. Às vezes fazem isso, né? E falam que só ano que vem tem a sequência. Você tem que pagar lá para ver o segundo. Por isso, na nossa mente, ao término de assistir alguma história, as coisas devem fazer sentido, porque a gente gosta de começo, meio e fim. Então, se um assunto foi introduzido ao longo da trama, mas ele não foi resolvido ao final da série, nós ficamos incomodados, nós sentimos como se faltasse algo. Bom, mas não resolveu aquele problema. Levantou aquela problemática e nada de solução. Então, como a nossa antiga professora de português insistia todos os dias para nós na hora da redação, né? Toda história deve ter um começo, um meio e um fim. E quando isso acontece, se nós assistimos ou se nós lemos alguma história e lemos novamente, assistimos novamente uma história boa com começo, meio e fim, nós percebemos como os detalhes que foram lançados lá no início da história tem tudo a ver com o final da história. Já fez isso? Assistiu um filme 2 vezes e você viu, nossa, é por isso que apareceu essa cena no início, porque no final termina no mesmo lugar. Eles dizem as mesmas palavras. Há coisas que nós não reparamos que aconteciam no início, mas que ao assistir novamente fazem todo sentido com a conclusão. E a novela da vida real, retratada no livro de Provérbios, não é diferente. O nosso casamento com a Senhora Sabedoria tem um começo, tem um início, que vai nos conduzir para um desfecho, para um final glorioso e belo. E nós vamos observar como esses dois, o começo e o fim, estão unidos. Mas vamos começar pelo final. Olhe os versos 28 e 29. O final da história. O primeiro fruto, essa mulher, quais os resultados de escolhermos viver ao lado da sabedoria e rejeitarmos a insensatez? Nós podemos ver 2 frutos que iremos colher com esse casamento. Versos 28 e 29, olha o que dizem. Seus filhos se levantam e a chamam bem-aventurada. O marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres agem de maneira virtuosa, mas tu superas a todas. Essa mulher colherá elogios no lar. Os filhos da mulher virtuosa se levantam diante dela em forma de respeito. E eles chamam essa mulher de bem-aventurada ou ditosa. Eles elogiam essa mulher. Ao mesmo tempo, seu marido faz o mesmo. E o que o marido diz, verso 29? Ele reconhece que apesar de ser rara, ou apesar de serem raras, há várias mulheres nesse mundo que são virtuosas, que são mulheres exemplares, mas que ela supera todas essas outras super mulheres. A princípio isso parece um elogio bem esquisito, né? Imagina aí, marido, você vai chegar na sua esposa hoje à noite e dizer assim: meu amor, mamãe querida, esposa amada, há tantas mulheres exemplares fora de casa, tantas mulheres dignas desse mundão afora. Espera para tomar um pau de macarrão, né? Mas aí vem o elogio ele diz: mas apesar de todas elas serem excelentes, você, meu amor, é a melhor de todas. Você supera todas as mulheres virtuosas. Logo de cara nós já podemos perceber que há algo aqui muito prático para aqueles de nós que são pais e são filhos. Ter uma esposa ou uma mãe virtuosa, ou que ao menos está buscando isso, deveria nos fazer levantar em respeito diante dela e elogiá-la dentre todas as outras mulheres. Há maridos que nunca se contentam com a mulher com que se casaram. Vivem comparando a sua esposa com outras mulheres, seja verbalmente, seja mentalmente. E esse é o pior. Elas nem sabem que não atingem o ideal que eles têm na mente. Vendida pela mídia, vendida pela pornografia, vendida pela mulher imoral do seu trabalho. Mas você, homem, se você percebe que a sua esposa está se esforçando a buscar esse ideal na vida dela, esse deveria ser o seu papel. Ressaltar
a dignidade da sua esposa e dizer isso para ela, porque o homem é muito assim, né? Eu digo pro meu amigo, eu digo na reunião de oração, mas eu não chego para minha esposa e elogio ela para ela. Nós homens deveríamos imitar esse marido aqui, elogiá-la, reconhecer ao menos o seu esforço e afirmar que ela é a sua única mulher nesse mundo. Todas as outras podem ser muito boas, mas você é minha mulher e é melhor do que as outras, porque é minha mulher. Ao mesmo tempo, filhos deveriam respeitar suas mães em toda situação, mesmo que suas mães não sejam virtuosas. Mas se suas mães são virtuosas, estão buscando isso ainda mais. Você, filho, deveria afirmar isso para sua mãe, que está buscando ser virtuosa. Mamãe, de todas as mamães desse mundo, você é a melhor mamãe, porque você é a minha mãe, e você está buscando fazer a vontade de Deus. Já pensou em fazer isso, filho? Em chegar na sua mãe hoje e falar isso à noite, após o culto? Essa é uma bela motivação às mulheres aqui presentes, para que elas busquem ser mulheres virtuosas. Irmãs, vocês receberão elogios no seu lar. Mas ao mesmo tempo, esse texto está mostrando para nós que se nós escolhermos conduzir o nosso viver ao lado da sabedoria, nós iremos elogiá-la o tempo todo. Perceba, se você escolher viver com a sabedoria a partir de hoje, você vai passar o resto dos seus dias sendo grato a ela pelo que ela produziu na sua vida. Deus, obrigado pela sabedoria. Obrigado porque eu tomei essa decisão. Obrigado porque eu não tomei aquela decisão. Hoje eu estaria preso, amarrado. Obrigado, Senhor, eu te louvo. E ainda você vai ver pessoas ao seu redor reconhecendo o que a sabedoria fez na tua vida. De fato, você é diferente daqueles seus amigos de escola. Você não é mais como eles. Por quê? Por causa da sabedoria. Porque eu escolhi lá na minha juventude casar com ela. O mérito não está em mim, está nela. É a minha esposa que está produzindo isso em mim. Segundo fruto dessa esposa, dessa mulher virtuosa, versos 30 e 31, ela recebe elogios de fora. Olha o que dizem os versos 30 e 31. A beleza é enganosa e a formosura é vaidade, mas a mulher que teme o Senhor, essa será elogiada. Que ela seja recompensada por seu esforço e seu trabalho elogiado em público. Nós somos apresentados ao verdadeiro valor da mulher virtuosa. Não é a beleza exterior. O verso 30 diz que essas coisas são enganosas e vãs. Com o tempo elas passam, e mulheres passam mais rápido do que vocês desejam, não é? Ou até do que nós homens desejamos para nós. A beleza passa. Você tem um corpo bonito hoje, vai passar. Seu rosto está belo, bem, tudo no lugarzinho aí. Dá 10 anos para você ver. Talvez menos. Mas a beleza da mulher virtuosa está em algo que acontece dentro dela e não fora. O que lhe dá valor e faz ela ser exatamente o que ela é, o verso 30 diz, é o temor ao Senhor. É isso que vai fazer ela ser elogiada pelas pessoas. E o verso 31 diz que essa mulher será recompensada pelo esforço das suas mãos. E essa recompensa é expressa pelo elogio público daquilo que ela faz. Em outras palavras, a mulher virtuosa será reconhecida como sábia. Não por causa dos seus méritos, mas, e não só por seus entes queridos, mas ela será reconhecida pelas pessoas de fora da sua casa. Os outros reconhecerão que ela é uma mulher prudente, que ela é uma mulher equilibrada, que ela é uma mulher trabalhadora, enfim. Perceba uma coisa muito legal aqui. Se você dormiu o sermão inteiro, acorda agora. Cutuca a pessoa do lado aí. Não era isso que essa mulher buscava. Quando essa mulher saiu da sua casa para trabalhar, lembra, era para abençoar pessoas. Era para ser bênção para o seu lar. Ela queria ser bênção para as pessoas e como recompensa ela acaba sendo elogiada por essas pessoas que foram abençoadas pelo trabalho dela. Não era isso que ela buscava, mas é isso que ela vai colher. Queridos, hoje em dia, irmãs, amigas, hoje em dia nós temos tantas mulheres labutando, correndo atrás exatamente desse resultado. O que elas querem? Elas querem ser reconhecidas, elas querem ser elogiadas, exaltadas.
Mas por incrível que pareça, se isso é o que a mulher mais busca, se isso é o que mais motiva ela, ela vai ser frustrada. Porque ela não vai alcançar o resultado desejado. Tudo bem, o mundo, a sociedade, o seu patrão, os seus colegas de trabalho poderão elogiá-la, poderão promovê-la, poderão exaltá-la, mas ela receberá essas coisas em troca do bem da sua família. A pergunta é: de que vale o aplauso do mundo às custas do fracasso da criação dos seus filhos? Que valor há em ser elogiada pelo seu chefe e ser desprezada pelo seu marido? Por isso a mulher sábia pode até ir ao mercado de trabalho, mas primeiramente é para ser bênção para o seu lar e bênção para os outros. Se às custas do trabalho ela terá de negligenciar a sua casa, ela irá repensar a sua decisão e ela voltará atrás se preciso for. Ela se lembra daquele velho ditado que diz: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Queridos, se nós nos casarmos com a sabedoria, as pessoas de fora reconhecerão que somos sábios e vão nos elogiar. Não por causa dos nossos méritos, mas por causa da companheira que nós temos ao nosso lado, que nos ajuda a tomar as melhores decisões na vida. Talvez a essa altura você já esteja pensando o seguinte: eu quero isso para a minha vida. Eu quero esse tipo de viver. Eu quero um viver sábio. Eu quero colher esses frutos. Eu quero me casar com a Senhora Sabedoria. Eu desejo isso para a minha vida. Que bom que você deseja isso. Então agora é o momento exato de nós respondermos a pergunta mais importante da noite: onde é que este casamento tem o seu princípio? Quando esse casamento acontece? Como é que você pode se casar com a Senhora Sabedoria? Nós terminamos falando no início da história agora. Você percebeu num detalhe que eu comentei no verso 30? Qual é a característica principal que torna a mulher virtuosa a mais bela entre todas as outras? E a torna de fato virtuosa, qual que é a característica? O temor do Senhor. Há algumas semanas nós já temos falado sobre esse assunto. Temer significa basicamente duas coisas. Significa respeitar alguém pelo que ele é, e ao mesmo tempo ter medo daquilo que essa pessoa pode fazer, por causa de quem ela é. Então, quando você teme ao Senhor, você primeiro está reconhecendo quem Ele é. E você passa a tê-lo como o dono de sua vida, como o rei da sua vida. Ao mesmo tempo, se você teme ao Senhor, você treme diante dEle. Porque você sabe que é um pecador e que Ele é um Deus santo. E esse é o nosso maior problema. Qualquer um de nós pode afirmar que Deus existe. Tiago diz que até os demônios creem e temem. Você pode até dizer que entregou a sua vida para Deus, mas os seus pecados, eles te condenam. E você não vai alcançar nada além do que a destruição eterna por causa dos teus pecados, mesmo que reconheça que existe um Deus. Por essa razão, muitos passam suas vidas tentando agradar a Deus. E as suas tentativas de fazer coisas boas e evitar coisas erradas são apenas para tentar equilibrar as coisas. Então eu estou tentando compensar o mal que eu faço com o bem que eu posso fazer, porque no final das contas eu estou tentando ver se aplaca a ira desse Deus, porque eu sei quem Ele é. Mas no final das contas, o que nós acabamos fazendo não é mais simplesmente por causa do reconhecimento de quem esse Deus é, mas apenas por causa do medo que nós temos de ir para o inferno. No final das contas, não estamos temendo a Deus, estamos temendo a nossa própria vida. Porém, essas coisas são inúteis. Coisas boas que nós fazemos não anulam o pecado que está no nosso coração. E Deus sabe disso. E é por essa razão que Deus resolveu agir em nosso favor. Ele não nos criou para buscarmos a justiça apenas por medo de ir para o inferno. Ele nos criou para sermos sábios por amor a Ele. É por essa razão que Ele enviou seu Filho ao mundo. Certa vez Jesus disse lá em Lucas 11:31 que Ele era maior que Salomão.
Colossenses 2,3 nos diz que em Cristo estão ocultos os tesouros, todos os tesouros da sabedoria. Em outras palavras, Jesus Cristo, perceba, não se perca nas palavras, Jesus Cristo é a Senhora Sabedoria em pessoa. Logo, então, casar-se com a sabedoria é o mesmo que entrar em um relacionamento de casamento com Jesus Cristo. E esse relacionamento se inicia com você, primeiro, reconhecendo quem Jesus é. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Senhor dos Senhores. Mas, ao mesmo tempo, esse casamento acontece com você se ajoelhando diante de Jesus em adoração e temor. Porque se isso acontecer na sua vida, o sangue dele derramado na cruz cobre todos os teus pecados. E por meio do sacrifício dele, Deus perdoa as suas culpas. Então, agora sim, depois que você faz isso, é possível buscar uma vida de sabedoria em busca da justiça. Você não faz mais isso por medo de ir para o inferno, mas você faz por alegria e gratidão a Deus por tudo que Ele já fez por você. Ou seja, crescer em sabedoria nessa vida é o mesmo que crescer em santidade. É crescer na sua confiança na palavra de Deus, é crescer em obediência ao que Deus diz. Quanto mais nós fizermos isso, mais sábios seremos nessa vida. Está à sua disposição. E tudo isso só é possível para aqueles que se casaram com a Senhora Sabedoria. E esse casamento começa quando você teme ao Senhor. E temer ao Senhor significa se render a Jesus Cristo em adoração e em confiança pelo que Ele fez no seu lugar naquela cruz. Queridos, sabe por que gostamos tanto de novelas, tanto de séries, tanto de histórias? Porque nós fomos planejados para viver uma história semelhante a destes contos. Nós fomos planejados, na verdade, para viver uma história muito melhor do que aqui as séries narram. Deus nos criou para nos relacionarmos com a personagem principal, com a Senhora Sabedoria dessa novela divina. Nesse relacionamento nós temos a oportunidade de experimentar uma vida de bênçãos durante a trama, durante o enredo, durante o tempo da nossa vida. E ao término da nossa caminhada nesse mundo, nós podemos ter a certeza de que iremos receber elogios. Elogios vindo do próprio Deus, dizendo: muito bom, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei, participa da alegria do teu Senhor. São os elogios que nós receberemos. Mas essas palavras serão ditas apenas para quem decidir se casar com a sabedoria, enquanto há tempo. Só quem faz isso transforma essa novela que nós lemos no texto em algo real na sua vida. Portanto, minha oração é no sentido de que todos nós, não só as mulheres, se já não fizermos isso ainda, aceitemos nos casar com Jesus Cristo. E se já somos casados com Jesus, que cresçamos em sabedoria, que é a busca por um viver de santificação. Amém?